Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a derivação implícita. Os objetivos da aula são calcular derivadas de funções definidas implicitamente, usar a derivação implícita para calcular derivadas de funções trigonométricas inversas, exibir e exemplificar a regra de derivação para funções logarítmicas. Todas as funções estudadas até aqui podem ser escritas da forma y igual a f de x, ou seja, nós podemos escrever a variável y explicitamente em termos da variável x. Mas nem sempre isso é possível, como indicam os exemplos abaixo. O primeiro exemplo, x² mais y² igual a 25, e o segundo, x³ mais y³ igual a 6xy. Nessas situações, nós vamos utilizar a derivação implícita. Nesses dois casos aqui, você poderia até pensar em isolar a variável y, mas, na maioria das vezes, este procedimento não é o mais aconselhável, por aparecer expressões muito complicadas ou por ser muito trabalhoso para ser feito à mão. Nessas situações, nós vamos utilizar a derivação implícita, que consiste em derivar a expressão em ambos os lados, aplicar a regra da cadeia e depois isolar a derivada do y. Para exemplificar essa ideia, nós vamos considerar aquela primeira igualdade, no caso x² mais y² igual a 25, e nós vamos calcular a derivada de y em termos do x. Ou seja, x é a variável independente e y é a variável dependente, ou seja, depende do x. Então, o primeiro passo, é escrever a expressão e calcular a derivada aqui dos dois lados. Como aqui eu utilizei essa notação, eu vou continuar com ela. Então, eu vou calcular a derivada dessa função em termos do x e a derivada dessa expressão aqui, no caso 25, também em termos do x. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, e aqui conservei a expressão. A derivada de x² em termos do x é 2x, e a derivada de y² em termos do x vai ficar 2y vezes a derivada do y em termos do x. Então, note que neste caso aqui, nós estamos aplicando a regra da cadeia, então nós temos que imaginar que dentro da expressão do y aqui, vai aparecer o x. E nós sabemos que neste caso, nós devemos aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar 2 vezes y vezes a derivada da função daqui de dentro, ou seja, a derivada de y em termos do x, e nós sabemos que a derivada de constante vale zero. Então, depois de calcular essas derivadas, o que nós temos que fazer é isolar a derivada de y em termos do x. Então, aqui o 2x está positivo, passa negativo, e o 2y vai estar multiplicando, vou passar dividindo. Por isso que a derivada de y em termos do x vai ser menos 2x dividido por 2y, posso cancelar o 2, então vai ficar menos x sobre y. Exemplo: encontre a equação da reta tangente ao círculo no ponto 3, 4. Então, como no exemplo anterior, nós sabemos que a derivada de y em termos do x é menos x sobre y, para encontrar a equação da reta tangente, primeiro nós devemos encontrar a inclinação dessa reta, que é dada pela derivada do y. Se a derivada do y é menos x sobre y, no nosso caso o ponto em questão é o ponto 3, 4, então o x vale 3, o y vale 4. Fazendo essa substituição nessa expressão, nós encontramos que a derivada do y vai ser menos 3 quartos, que é justamente a inclinação da reta. Então, nós temos a inclinação, temos o ponto, então é só aplicar
aquela fórmula para encontrar a equação da reta. Então, vai ficar y menos o y do ponto, que é igual à inclinação vezes o x menos o x do ponto. Então, fazendo os cálculos aqui, ou seja, fazendo essa multiplicação e o 4 está negativo, passa positivo, nós vamos obter que a equação da reta tangente vai ser menos 3 quartos vezes x mais 25 sobre 4. Para visualizar o que está acontecendo, esse círculo aqui é um círculo centrado na origem e raio 5. O ponto 3, 4 é esse ponto aqui. E a reta tangente ao círculo que passa por esse ponto é essa reta em vermelho. Outro exemplo. Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal ao fólio de Descartes de equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então, para a gente visualizar a situação, nós temos esse gráfico, essa curva em preto é justamente esse fólio de Descartes, dado por essa equação, e o exemplo aqui está pedindo para a gente determinar o ponto do primeiro quadrante, que é esse quadrante aqui, cuja reta tangente é horizontal. Note que o ponto é mais ou menos esse aqui e a reta tangente é horizontal, então nós temos que determinar as coordenadas desse ponto aqui. É claro que nós não precisamos fazer essa curva no plano cartesiano para resolver o exemplo, né? Então, esse gráfico aqui é só para a gente entender o que está acontecendo, né? E lembrando que se a reta tangente é horizontal, isso significa que a derivada vale zero. Então, a ideia de resolução aqui é calcular a derivada do y em termos do x, igualar a zero para tentar determinar as coordenadas desse ponto aqui. Então, para determinar esse ponto, nós precisamos primeiro calcular a derivada de y. Essa expressão aqui, que é a derivada do y em termos do x, eu vou escrever de forma simplificada como y'. Como nós vimos, aqui nós temos a equação do fólio de Descartes. Nós vamos calcular a derivada dos dois lados. Aqui vai ficar a derivada dessa expressão, que é igual à derivada dessa expressão aqui. Agora, a derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de x ao cubo é 3x². Derivada de y ao cubo, lembrando que quando aqui nós derivamos o y, nós devemos tomar cuidado para aplicar a regra da cadeia de forma correta. Então, vai ficar 3y² vezes a derivada de dentro. Então, vai ficar 3y² vezes y', que é igual à derivada desse termo aqui. Note que aqui aparece o x e o y é dado também em termos do x. Então, nós devemos calcular essa derivada utilizando a regra do produto. O primeiro elemento aqui eu vou considerar o 6x e o segundo o y. Derivada de 6x é 6 vezes o y, então aqui 6y mais o primeiro, que é o 6x, vezes a derivada do segundo. Então, derivada de y'. Nós já calculamos essas derivadas, agora é só isolar a derivada de y. Então, como aqui esse termo tem a derivada do y, eu vou passar ele, que está positivo, para esse lado negativo. Aqui o 3x² está positivo, vou passar para esse lado negativo. Então, aqui vai ficar 6y menos 3x² e na esquerda aqui vai ficar o 3y² vezes a derivada de y e o menos 6x vezes a derivada do y. Derivada do y vou colocar como fator comum, então vai sobrar o 3y² menos 6x, que vai estar multiplicando, vou passar dividindo até obter essa expressão aqui. Para facilitar os cálculos, note que eu posso simplificar toda a expressão aqui por 3, né? Pois cada termo aqui pode ser dividido por 3.
Então, a derivada do y vai ser igual a 2y menos x² dividido por y² menos 2x. Além disso, nós sabemos que a reta tangente é horizontal quando a derivada é igual a zero, ou seja, igualando isso aqui a zero, né? Então, para essa derivada aqui ser zero, esse termo daqui de cima deve ser zero e o termo de baixo deve ser diferente de zero para evitar indeterminação, né? Então, se essa expressão de cima deve ser zero, aqui eu vou isolar o y, então 2y vai ser igual a x², o 2 vou passar dividindo, então y pode ser escrito como x² sobre 2. Vou pegar esse valor de y, substituir na equação do fólio de Descartes, vai ficar x² mais y², onde o y é dado por essa expressão, que é igual a 6x vezes y, que é o x² sobre 2. Então, vai ficar x² mais esse termo ao cubo, vai ficar x²², que é x⁻⁶, dividido por 2 ao cubo, que vale 8, que é igual. Aqui eu posso cancelar. Aliás, posso simplificar o 6 por 2, que dá 3, e x vezes x² é x ao cubo. Esse x ao cubo está positivo, vou passar para o outro lado negativo, então x⁻⁶ sobre 8 é igual a 2x ao cubo. O 8 está dividindo, vou passar multiplicando, então 8 vezes 2, 16. Agora, note o seguinte, né? Nós vimos que esse termo deve ser diferente de zero, e como o y é x² sobre 2, substituindo o y por x² sobre 2, nós vamos obter que x² sobre 2² menos 2x deve ser diferente de zero. Então, aqui vai ficar x² sobre 4 menos 2x é diferente de zero. Multiplicando aqui tudo por 4, eu vou obter que x elevado a 4 menos 8x é diferente de zero. Aqui eu posso colocar o x como um fator comum, então x vezes x ao cubo menos 8 também vai ser diferente de zero. E se esse produto é diferente de zero, cada parcela dessa aqui deve ser diferente de zero, ou seja, x deve ser diferente de zero. Lembre-se que no gráfico do slide anterior, o x está no primeiro quadrante. Então, nós utilizamos a segunda expressão para garantir que o x é diferente de zero, né? Então, é importante a gente fazer esse cálculo, porque se a gente não soubesse o gráfico, né, dessa curva, nós precisamos dessa informação aqui, pois daqui, como o x é diferente de zero, esse x ao cubo está multiplicando aqui o 16, eu vou poder passar ele dividindo. Sendo que, se eu não tivesse garantia que esse x fosse diferente de zero, eu não poderia fazer isso. Aqui, como o x é diferente de zero, esse termo é diferente de zero, então eu posso passar dividindo. Vai ficar x elevado a 6 dividido por x elevado a 3, que é x elevado a 3, que é igual a 16. Então, essa potência 3 vem como raiz cúbica, então x é igual a raiz cúbica de 16, que é aproximadamente 2,52, e como o y é dado por x² sobre 2, se x é 2,52, fazendo essa substituição aqui, nós vamos obter que o y é aproximadamente 3,18. Portanto, o ponto que o exercício pede para a gente calcular é o ponto que tem esse x e esse y aqui. Agora, outro exemplo. Se seno de x mais y é igual a y² vezes cosseno de x, calcule a derivada de y em termos do x. Então, aqui nós temos o x mais y dentro da função seno. Então, note que nós não conseguimos isolar o y. Então, neste caso, é aconselhável utilizar a derivação implícita.
Então, como nós vimos, nós vamos calcular a derivada dos dois lados. Agora nós vamos fazer os cálculos de um modo mais direto. Derivada de seno é cosseno, então vai ficar derivada de seno de x mais y, cosseno de x mais y, vezes a derivada daqui de dentro, né? Porque a gente tem que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada daqui de dentro, derivada de x é 1, e a derivada de y é a derivada de y, que é igual a derivada desse termo aqui, nós temos que aplicar a regra do produto. Nós devemos imaginar que dentro desse y aqui, na verdade, nós temos uma função em termos do x, pois a variável y é a variável dependente, né? Então, aqui nós vamos aplicar a regra do produto, porque tem x aqui e tem x aqui. Derivada do primeiro, derivada de y ao quadrado, é 2y vezes y', vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de cosseno é menos seno. Então, aqui, como nós temos o cosseno de x mais y vezes essa expressão, vou utilizar a distributividade, então vai ficar cosseno de x mais y vezes 1, mais cosseno de x mais y vezes a derivada de y. Enquanto que aqui do lado direito, né, nós vamos repetir aqui o 2y vezes a derivada do y vezes o cosseno x, e aqui mais ', menos y ao quadrado vezes seno de x. Então, agora o que a gente vai fazer é isolar o y'. Então, esse cosseno de x mais y vou passar negativo, e esse termo aqui está positivo, vou passar para a esquerda aqui negativo. Então, note que desse lado esquerdo eu vou colocar o y' em evidência, vai sobrar o cosseno de x mais y menos 2y cosseno x. Esse termo vai estar multiplicando a derivada do y, então vou passar dividindo. Portanto, a derivada de y em termos do x é dado por essa expressão. Outro exemplo. Encontre a derivada segunda de y se x² mais y² é igual a 16. Então, para calcular a derivada segunda, a gente deve inicialmente calcular a derivada primeira, né? Então, derivando aqui dos dois lados, a derivada do primeiro vai ficar 2x mais 2y vezes a derivada de y, derivada de constante vale zero. Então, 2x está positivo, passo negativo. O 2y vai estar multiplicando, passo dividindo. Posso simplificar aqui por 2. Então, a derivada de y é dada por menos x dividido por y. Então, agora eu vou calcular a derivada segunda de y, ou seja, vou calcular a derivada dessa expressão aqui. Então, nós temos que aplicar a regra do quociente. A derivada do primeiro, derivada de menos x, é menos 1, vezes o segundo, menos o primeiro, que é menos x, vezes a derivada do segundo. Derivada de y, y', dividido pelo segundo ao quadrado, então y ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos y, menos vezes menos mais, x vezes a derivada de y, dividido por y². A derivada de y, nós sabemos que é menos x sobre y, então no lugar dessa derivada, eu vou substituir o menos x sobre y. Então, fazendo a multiplicação aqui, nós vamos obter o menos x² sobre y. Agora, vou fazer esse cálculo aqui com fração. Aqui, esse menos y é a mesma coisa de menos y sobre 1. O mínimo de 1 e y é o próprio y. Então, vai ficar y dividido por 1 é y, vezes menos y y². E aqui, menos y dividido por y é 1, vezes x², próprio x². Lembrando que ainda aqui nós temos uma divisão por y². Divisão de fração,
conserva o primeiro e multiplica pelo inverso de segundo. Se o segundo é y², o inverso é 1 sobre y². Então, aqui vai ficar vezes 1 sobre y², y vezes y² é y². E aqui, como tem um menos nesses dois fatores, eu posso colocar o menos como fator comum e escrever ele aqui fora, né? E, deste modo, esses termos aqui vão ficar positivos. Agora, nós vamos calcular as derivadas das funções trigonométricas inversas utilizando derivação implícita. Nós sabemos que a função seno ela é uma função bijetiva no intervalo fechado de menos π sobre 2 a π sobre 2. Né? Então, em vez desse menos π aqui, é um mais π sobre 2. E, portanto, possui uma função inversa na qual nós denotamos por arco seno x ou desta forma aqui. Então, a função inversa da função seno, neste caso aqui, é a função arco-seno, que também é escrito como seno elevado aqui a menos 1 de x. Por exemplo, nós sabemos que o seno de π sobre 6, que é 30 graus, vale meio. Essa informação pode ser escrita como arco seno meio é igual a π sobre 6, ou seja, o arco cujo seno vale meio é π sobre 6, que é 30 graus. Então, note que a inversa da função seno faz justamente o inverso. O seno associa este ângulo a meio e a função inversa vai associar o meio a este ângulo. Sendo assim, então, imagina que aqui nós temos essa situação, eu vou substituir o meio por x e esse ângulo aqui pelo y. Então, sendo assim, se o arco seno x é igual a y, então essa informação significa isso aqui, ou seja, o seno de y é igual a x. Nós vamos utilizar esta expressão para calcular a derivada da função arcosseno juntamente com a derivação implícita. Por exemplo, calcule a derivada da função arcosseno x. Então, como nós vimos, se eu tenho a função y, que é arcosseno x, nós vimos que essa expressão significa que o seno de y é igual a x. Agora eu vou aplicar a derivação implícita, vou calcular a derivada aqui dos dois lados. Derivada de seno de y é cosseno de y vezes a derivada da função daqui de dentro, derivada de y é y', que é igual a derivada de x, que é 1. Então, isolando a derivada de y vai ser 1 sobre cosseno y. E, só para ficar mais claro aqui a conclusão deste exemplo, nós temos que a derivada de y vai ser dada por 1 sobre o módulo do cosseno de y. Então, eu estou falando que esse cosseno y é igual ao módulo do cosseno de y. E isso aqui é verdade, pois o cosseno desses ângulos aqui são sempre positivos. Então, eu posso substituir o cosseno de y pelo módulo do cosseno de y, pois esses dois valores são iguais. Então, eu utilizei esse módulo para escrever que essa expressão aqui vai ser a raiz do cosseno ao quadrado de y, e utilizando a identidade fundamental, nós sabemos que o seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Consequentemente, o cosseno ao quadrado de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Nós chamamos o seno de y de x. Então, se aqui nós temos o seno ao quadrado de y, eu vou substituir pelo x quadrado. Portanto, se a função y é a função arcosseno x, a derivada de y é dada por 1 dividido pela raiz de 1 menos x quadrado. Então, note que aqui nós obtemos a derivada de y em termos do y
mas como a função é dada em termos do x, então o que nós fizemos foi reescrever essa expressão em termos do x, que é justamente esse quociente aqui. Exemplo, calcule agora a derivada da função arco tangente x. A ideia é a mesma, né? Então, aqui nós temos a função y, que é arco tangente x. Então, se o arco tangente x é igual a y, isso significa que a tangente de y é igual a x. Agora, nós vamos calcular as derivadas dos dois lados, ou seja, nós vamos aqui aplicar a derivação implícita, né? Então, derivada de tangente de y é secante ao quadrado de y vezes a derivada de y, derivada de x vale 1. Então, a derivada de y vai ser 1 dividido por secante ao quadrado de y. Nós sabemos que secante ao quadrado de y é 1 mais tangente ao quadrado de y, e tangente de y nós estamos chamando aqui de x. Então, se aqui a gente tem tangente ao quadrado de y, eu vou substituir por x quadrado. Portanto, a derivada de y, ou seja, a derivada da função arco tangente x, vai ser 1 sobre 1 mais x quadrado. Observação: as derivadas das outras funções trigonométricas inversas são calculadas de modo análogo. Agora, vamos calcular a derivada da função raiz de arco tangente x. Então, aqui, nós já sabemos a derivada daqui de dentro, foi o que a gente fez no exemplo anterior. Então, agora nós vamos aplicar a regra da cadeia. Nós sabemos que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 que multiplica a raiz de x. Então, a derivada da raiz de arco tangente x é 1 sobre 2 que multiplica raiz de arco tangente x vezes a derivada daqui de dentro, que é a derivada de arco tangente x. Essa derivada nós calculamos aqui, que é 1 dividido por 1 mais x quadrado. Então, aqui agora eu só reorganizei essa expressão, né? Pois aqui nós temos esse termo vezes esse, eu peguei esse 2 e multipliquei aqui, então vai ficar 2 mais 2x², que multiplica raiz de arco tangente x nessa parte daqui de baixo. Na aula sobre regras de derivação, nós estudamos a regra 10, que é a derivada das funções logarítmicas. Nós vimos que a derivada de logaritmo de x na base a é dado por 1 sobre x vezes ln de a. Então, agora a gente vai utilizar a derivação implícita para justificar a validade dessa regra. Então, nós queremos calcular a derivada da função y, que é a função logaritmo de x na base a. Então, se y é igual ao logaritmo de x na base a, eu posso escrever essa expressão como a elevado a y igual a x. Então, x é igual a elevado a y. Agora eu vou utilizar a derivação implícita, vou calcular a derivada aqui dos dois lados. Derivada de x é 1 e nós sabemos que a derivada de a elevado a y é a elevado a y vezes ln de a, vezes a derivada do expoente aqui, aplicando a regra da cadeia. Então, isolando a derivada do y, vai ficar 1 dividido por a elevado a y vezes ln de a. Pois esses termos aqui estão multiplicando, vou passar dividindo. Mas o a elevado a y nós sabemos que é igual a x, então no lugar desse a elevado a y, eu substituí o x e, portanto, essa regra de fato está válida. Por exemplo, a derivada do logaritmo de x na base 5, de acordo com a regra, é 1 sobre x vezes ln de 5. A derivada de ln de x, nós sabemos que ln de x é o logaritmo de x na base e. Então, de acordo com a regra, vai ficar 1 sobre x vezes ln de e. E nós sabemos que o ln de e
vale 1. Então, derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Exemplo C. Agora nós vamos calcular a derivada do ln de x ao cubo mais 1. Se a derivada de ln de x é 1 sobre x, a derivada de ln de x ao cubo mais 1 vai ser 1 sobre x ao cubo mais 1 vezes a derivada do x ao cubo mais 1, que é 3x². Então, nós não podemos esquecer da regra da cadeia. Então, aqui eu só multipliquei esse 3x² pelo 1, portanto, a derivada dessa função vai ser o 3x² sobre x ao cubo mais 1. Exemplo D. Então, a derivada da função ln de seno de x é 1 sobre seno de x vezes a derivada de seno, que é cosseno, ou seja, aqui vai ficar cosseno de x sobre seno de x, que é cotangente de x. E com isso nós finalizamos a aula.